batidinha nesse microfone aí. Desce. Põe. Tá bom, né? Tá bom, filho? A gente aguarda. Três, dois, um. Em instantes a gente realiza mais uma entrevista coletiva, já dando boa noite a todos os internautas que estão online, pedindo que a audiência dos veículos de comunicação já sinalizem se estão recebendo as imagens, os áudios, enquanto a gente conclui toda a preparação aqui para oficializar novas informações desta terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Todo mundo ok? Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Reitero os agradecimentos em nome da Prefeitura de Nova Mutum e do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, a todos os veículos de comunicação, aos profissionais de imprensa aqui de Nova Mutum, que incansavelmente atendem às nossas convocações, mesmo sabendo que não há protocolo oficial de horário. Hoje, ao contrário de ontem, a gente está reunido aqui um pouco mais tarde e sabemos da dedicação dos senhores e das senhoras para com a informação transparente e também compreendemos que os senhores são fundamentais para garantir que a nossa população sempre nos acompanhe, e a informação é parte fundamental de todo esse trabalho de transparência. Feitos os agradecimentos, convidamos os senhores aqui hoje para atualizá-los em relação às estatísticas de novos casos, da onde eles são, como as nossas estratégias estão sendo desenvolvidas em relação ao enfrentamento à pandemia aqui em Nova Mutum. Vamos continuar como o protocolo nos determina, ouvindo a secretária de Saúde aqui de Nova Mutum, a Anke Schwab, para sabermos detalhes em relação a isso. Antes da gente começar, eu quero, só para deixar mais claro ainda com toda a imprensa que está atendendo a essas transmissões com os senhores de maneira online, o microfone está à disposição dos senhores. Eu peço que os jornalistas se identifiquem ao fazer a pergunta, quem são, quem está perguntando e o veículo ao qual ele representa. Assim a gente deixa ainda mais transparente toda essa divulgação de informações. Vamos receber a secretária de Saúde, Anke Schwab. Boa noite a todos. Muito boa noite, Anke. Andrew Franciscon, da SBT de Nova Mutum. Bom, estamos reunidos mais uma vez para trazer aqui dados atualizados sobre o coronavírus do município de Nova Mutum. Gostaria de saber qual as atualizações. A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem informar que hoje nós tivemos novamente notícias não agradáveis, tá? E confirmamos, então, no dia de hoje, tanto através do exame do LACEN quanto dos exames de teste rápido, mais 9 casos de coronavírus Covid positivos, tá? Desses 9 casos, um é paciente do hospital que já estava internado lá, e o outro paciente que estava internado no hospital suspeito, dele deu negativo, então ele já recebeu alta. Contabilizamos hoje à noite, então, 3 pessoas internadas no hospital, todos os 3 passam bem, com o quadro clínico estável, aguardando a finalização da medicação, tudo para receberem alta. Outros casos são pessoas que não houveram necessidade de internação, estão em seus domicílios, recebendo assistência e tratamento e aguardando a evolução do caso, que ainda não temos como definir. Com mais esses 9 casos,
chegam-se então a 17 casos confirmados em Nova Mutum, um óbito. Fugiu do controle, secretária? O que a senhora tem a dizer nesse momento que, olhando para os números e comparando com outros municípios aqui da região, chega a ser assustador? São 17 casos, porém um dos casos não é morador de Nova Mutum. Ele é de um outro município aqui próximo e ele está internado no hospital, pois ele tem parentes aqui na cidade. O dos 16 casos não fugiu ao controle, porque estamos no controle da situação, estamos observando os casos, estamos verificando e acompanhando a todas as pessoas que têm sintomas. Alguns de síndrome gripal leve evoluíram para a síndrome gripal grave, tá? Porém, todos estão sendo acompanhados, avaliados e desses 17, apenas 3 tiveram necessidade de ficar internados, que estão internados agora. Secretário, Alexander Coelho, aqui do site Alerta MT. Gostaria de saber se entre esses 9 novos casos que aconteceram agora, eles têm alguma ligação com o rapaz que veio a falecer durante este último domingo. Algumas pessoas têm sim relação com o primeiro nosso caso gravíssimo e todos já estavam sob observação da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo os testes. Nós descobrimos então agora esses casos positivos, tá? Mas todos continuam em isolamento domiciliar, continuam sob a observação das equipes de saúde local e estão relativamente bem. Também na questão do comércio, gostaria de saber se a Prefeitura dispõe de algum telefone para que as pessoas possam denunciar. Às vezes tem alguns comércios que estão permitindo a entrada de pessoas sem máscaras nesses estabelecimentos. Se a Prefeitura tem algum telefone por caso da população denunciar? Tem sim. Nós temos aqui na frente da Prefeitura dois banners grandes com todos os telefones referentes à vigilância epidemiológica, à vigilância ambiental, aqui a Prefeitura, todos os órgãos que qualquer pessoa possa estar ligando para qualquer um deles, fornecendo informações. Se porventura ele tiver o telefone pessoal de algum funcionário da Secretaria de Saúde, ou da imprensa, ou até mesmo da Prefeitura, e quiser mandar fotos, nós também aceitamos as fotos para a gente poder fazer uma verificação in loco mais rápida. Secretária, muito boa noite, secretária, jornalista Ed Mota, falando ao vivo para todo o estado de Mato Grosso, TV Cidade Verde, programa do Agnello, Passando a Limpo. Muito preocupante essa situação, 9 casos confirmados hoje no final do dia, a senhora recebeu essa confirmação, que tem ligação com aquela morte, vindo de uma mesma região, de uma mesma residência, um prédio, enfim. A pergunta que lhe faço, primeiro, a preocupação desses 9 casos, que totaliza 17 até aqui, e qual a ação específica, porque as demais a gente já está acompanhando, que a senhora tem feito. O que o Comitê Gestor de Crise deve se posicionar em relação à área aonde foi descoberto, onde é a maioria desses casos aí do nosso município? Boa noite. Todos os casos estão sendo observados, acompanhados. Durante a investigação epidemiológica que é feita de todos eles, verificamos as relações de contatos que eles têm e se houve talvez o deslocamento desse paciente para algum outro município ou outro estado, tá? Todas essas pessoas são acompanhadas e assim que elas vão recebendo a alta do isolamento, elas são liberadas e podendo retornar às suas atividades normais, tá? Sendo que do grupo de amigos do nosso caso gravíssimo,
A grande maioria já foi liberado, já está de volta às suas atividades normais, tá? Podendo se deslocar até para casa, para a cidade de origem. Então, assim, estamos sobre controle, estamos sobre observação de tudo, tá? Aqueles casos novos, a gente ainda está fazendo a vinculação do caso com os outros possíveis contatos para que possamos observá-los também, tá? E no contexto geral, o comitê, ele vai se reunir, ele vai decidir em conjunto, não tem agora como eu falar, né, individualmente qual seria a solução, a possível solução, tá? No momento, eram situações que a gente já estava aguardando, porque era ou paciente suspeito internado ou paciente suspeito em observação domiciliar. Tá? Secretária, tem outros exames sendo aguardados? Nós podemos ter novos casos ou a senhora não está aguardando aí a confirmação? Existem exames em andamento, ou seja, coleta ou não? No hospital, não. Os pacientes hospitalizados, todos já receberam resultado, sendo um negativo e um positivo. Tá? A nível ambulatorial, domiciliar, a gente aguarda aquele período lá dos 8 dias para depois a gente poder fazer a coleta do teste rápido. Tá? Não havendo a necessidade de internação e nem agravamento do caso, a gente não coleta as secreções de orofaringe para fazer em Cuiabá, no LACEN. Tá? Aguardamos o período propício para que possamos fazer o teste rápido. E aí, se for o caso, de mais pessoas que eventualmente apareçam com sintomas, da relação de todas essas pessoas agora notificadas e investigadas. Aí faremos sim. Então, como nós temos casos positivos, nós podemos sim aparecer novos casos positivos dessa rede de relação de todas essas pessoas que a gente tem observado a partir de agora. Quer dizer, a partir de agora não, a partir de faz hora. Muito obrigado. A TV Cidade Verde, programa Passando a Limpo do Agnello, agradece. Muito obrigado, secretária. Secretária Anki, o número de 9 casos divulgado hoje é um tanto quanto assustador para a comunidade mutuense, tendo em vista que há um mês tinha um caso, aí semana passada subiu para 5, ontem subiu para 8 e agora para 17. Qual o tamanho da preocupação que a comunidade tem que ter com essa situação e como a Prefeitura, através da pasta, a Secretaria de Saúde, tem encarado a gravidade disso? Isso demonstra a virulência do coronavírus, a capacidade que ele tem de realmente se espalhar e também, como eles são feitos, os resultados apareceram com teste rápido, significa que a gente tem que esperar a pessoa passar por esse período de sintomas, para daí a gente fazer a coleta, senão dá aquele falso negativo. Tá? A gravidade da situação continua a mesma, gente. O vírus está aí, ele é invisível, a gente não sabe em que momento nós vamos deparar com ele. As pessoas precisam se proteger, precisam se cuidar. E hoje alguém me fez uma pergunta sobre a questão das crianças que têm dificuldade de usar máscara. Como proceder? O ideal, quanto menor for a criança, que ela não consiga ficar com a máscara, que ela não saia de casa. Fiquem com as crianças em casas. Vamos fazer uma rede de amigos para que a mãe dessa criança possa pedir para alguém fazer as compras para ela, se ela tiver que sair na rua. Também não é para ela deixar a criança com qualquer um em casa. É para ela ficar em casa com a criança, tá? Mas evitar ao máximo de expor as crianças fora de casa, no comércio, nas lojas, na rua, em qualquer situação que elas possam se expor. Porque elas não têm noção da gravidade. Elas pegam um objeto, passam na boca, elas tiram a máscara, não ficam de máscara, tá? E também aos nossos amados idosos, tá? A situação é séria, não é exagero de ninguém. Por favor, aceitem, usem máscara,
de preferência, fiquem em casa. Tá? Esses são os dois extremos da vida que a gente tem o maior cuidado agora. Secretária, eu acabei falhando anteriormente no protocolo, não me identifiquei. Chico Telo, TV Cidade Record e site Diário Norte. A minha pergunta é: vocês profissionais da saúde afirmam que o novo coronavírus ele é assintomático. Por ser assintomático, qual que é a chance de termos, nesses 17 casos, quantas pessoas aproximadamente com o vírus sem os sintomas estar evidente? As autoridades sanitárias, elas fazem um cálculo que eu não sei dizer se é real, tá? Mas eles nos colocam que 80% da população vai ter o contato do vírus e vai se infectar. Porém, desses 80%, apenas 60%, 50% vão desenvolver sintomas, tá? Então, nós temos muitas pessoas, vamos falar, e a metade das pessoas ficam sintomáticas, a outra metade não. Então, a gente não sabe quem está com o vírus e quem não está. Vamos nos cuidar com todos. Eu não sei se vocês lembram, na época que surgiu o vírus do HIV, e a gente também não sabia quem era e quem não era. Então, surgiu aquele lema, que a gente deveria tratar a todos por igual. Isso nós fazemos até hoje, tá? E a mesma coisa, é o mesmo exercício com o coronavírus. Todas as pessoas devem ser consideradas suspeitas. Todos nós devemos ser considerados suspeitos. Por isso, todos nós devemos usar a máscara, fazer a higiene da mão e buscar o distanciamento social dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que a gente encontra na rua e evitar o contato físico com todos. Secretária, eu gostaria que a senhora falasse sobre a divulgação desses números que estão acontecendo diariamente, do processo de transparência que é adotado pela Prefeitura na divulgação dos números, até mesmo haja vista que às vezes tem dúvida, porque muitos municípios do estado não têm tido total transparência em divulgar os números da maneira correta como deve ser. Qual o critério adotado aqui no Mutum para que a população seja informada de fato de cada caso que está sendo notificado como positivo? A Prefeitura Municipal, ela faz questão de demonstrar essa transparência, por isso acaba que a gente sempre faz essas entrevistas à noite, porque é quando a gente consegue consolidar as informações durante o dia, para que tenhamos as informações a prestar aos senhores. Fazemos questão de oferecer essas informações no mesmo dia, para criar esse clima de confiança. Nós não temos nada a esconder, porque nós estamos fazendo o nosso serviço correto. Estamos fazendo tudo o possível para acompanhar a todos os casos. E quem está sendo acompanhado sabe disso, verifica isso e agradece, porque conseguimos ir, seja por telefone, seja pelos vários membros da equipe de saúde, acompanhar as pessoas em casa. Então, conseguimos conquistar essa credibilidade. Como nós conseguimos? Graças à iniciativa privada, às empresas privadas, que também fazem parte do sistema de saúde do município, e que também nos oferecem as informações de forma ética, de forma sigilosa, mas as informações necessárias para que possamos estar aqui conversando com os senhores. Queremos aqui pedir em público, se eventualmente alguém fez o exame do teste rápido fora do município de Nova Mutum e esse exame deu positivo, e essa pessoa está aqui no município, que, por favor, se manifeste. Se ela não quer se manifestar, mas que ela procure auxílio médico. Todos nós que, porventura, formos infectados pelo coronavírus, precisamos do acompanhamento médico. Não é uma virose tão simples assim que a gente possa resolver sozinho.
precisamos buscar auxílio, precisamos buscar esse apoio, porque se eventualmente agravar a situação, a de saúde, o auxílio tem que ser rápido. Temos que tomar uma atitude com presteza para evitar um desfecho pior. Aqui, existem alguns extremos em relação ao Covid-19 na medicina, na área da saúde, e algumas pessoas que defendem que quanto maior o número de casos testados positivos, é melhor para que o sistema público de saúde possa identificar e ter um tratamento mais eficaz. Isso se reflete em Nova Mutum? Algumas pessoas, sim, pensam dessa forma aqui em Nova Mutum também, porque o pensamento é livre. E nós vivemos numa democracia onde a gente deve respeitar a forma de pensar de cada um, tá? Porém, é uma atitude um pouco perigosa em se tratando desse vírus, tá? Pela agressividade dele e também a gente teve exemplo aqui em Nova Mutum. Nós tivemos os casos que evoluíram bem, foram curados. Dentro dessas 17 casos, nós temos 3 casos curados já, tá? Sem necessidade de internação, mas nós também tivemos caso que o paciente evoluiu muito rápido e acabou chegando ao óbito. Então, por conta de tudo isso, é arriscado a gente tomar uma atitude intempestiva dessa nesse momento. Devemos nos cuidar, não podemos ser temerários a ponto de nos expor a uma doença que a gente ainda não conhece o suficiente para dizer, não, vamos todos nos infectar e aí a gente cria a defesa coletiva. Não é tão simples assim. Secretária, a senhora apontou que é importante que as pessoas busquem pelo atendimento médico, mas no caso de quem tem algum sintoma gripal, deve buscar um laboratório particular para realizar o teste rápido, deve buscar serviço público como pronto atendimento ou ESF? Fica a critério da pessoa, tá? Porque algumas pessoas optam pelo sistema privado, tá? Isso é uma opção individual. Porém, ela pode sim procurar o sistema público de saúde, tá? O sistema público de saúde, nós vamos notificar a todas as pessoas que aparecem com síndrome gripal leve, nós vamos orientar o afastamento dessa pessoa das suas atividades laborais, oferecemos o atestado médico para que essa pessoa se recolha e evite a transmissão para outras pessoas. De qualquer forma, a gente está buscando que essa pessoa não transmita para outros essa síndrome gripal. Tá? E aí a gente começa essa observação ativa dessa pessoa para ver se ela vai evoluir bem para a cura ou se ela eventualmente pode ir agravando os sintomas. Em se agravando os sintomas, a observação é mais a miúde, porque poderá haver a necessidade dela ser internada no hospital. Então, por conta desses vários estágios, é preferível que essa pessoa, seja buscando o público ou seja buscando o particular, que ela busque uma assistência médica, tá? Por conta do que pode acontecer. Fazer o teste rápido, por livre e espontânea vontade, pode ser feito, mas e depois, quando você vem com o resultado positivo na mão, o que você faz? A pessoa fica nervosa, ela fica meio que sem saber o que fazer. Então, se ela buscou o serviço de saúde em primeiro lugar, seja ele público ou privado, e aí ela foi fazer o exame, quando ela receber o resultado, ela vai voltar naquele profissional e vai receber todo o apoio necessário que todos nós temos necessidade. E, principalmente, a observação do caso para acompanhamento, se houver a gravidade ou não. Aqui é Alexander do site Alerta MT novamente. Quais são as principais diferenças entre uma gripe comum, uma dengue e os sintomas do coronavírus? No início elas se confundem. Muito, tá? Por isso a necessidade da observação. Por isso que a gente indica o afastamento da pessoa da atividade profissional ou isolamento domiciliar. Porque a partir desta observação é que a gente vai chegar a uma conclusão, tá, mais definitiva. Seja uma suspeita de dengue, ela também precisa de um
tempo de instalação da doença para a gente poder fazer o exame para definir se é dengue. No caso do coronavírus, a gente leva mais tempo para poder fazer o teste rápido, tá? E no caso de uma gripe comum, ela pode ser uma influenza, e a gripe por influenza também pode trazer transtornos, tá? Então, todos eles têm exames compatíveis, porém, cada um no seu tempo adequado. E só a equipe de saúde é que pode afirmar quando fazer este exame, quando fazer aquele, quando fazer o outro. E o paciente precisa dessa observação para que ele evolua com êxito. Beleza. Obrigado, secretária. Bom, chegamos ao final dessa entrevista coletiva. Passando por alguns recados antes da gente finalizar, mais uma vez, em nome da Prefeitura de Nova Mutum e do Comitê de Enfrentamento, eu agradeço a todos os veículos de comunicação e aos profissionais de imprensa que estão conosco aqui hoje. Já determinamos que as redes sociais da Prefeitura republiquem os telefones para denúncia, comunicação e opção de se sanar dúvidas em relação ao coronavírus nas redes sociais oficiais da Prefeitura, que também estão à disposição dos veículos de comunicação. Em relação ao boletim oficial, como a Prefeitura adotou um plano de contingência onde diminuiu o número de funcionários, a comunicação também passou por esse processo de redução de profissionais. E, por eventuais circunstâncias, alguns dos equipamentos que a gente utiliza para a confecção dos boletins diários de atualização estão sendo otimizados para a gente enfrentar os próximos dias nesse sistema. Por isso, a partir de hoje e durante um período curto de dias, o boletim será esteticamente diferente, mas não menos informativo, e seguirá sendo assinado pelos profissionais que compõem a Secretaria de Saúde, dando credibilidade à informação. Então, eu já adianto esta breve alteração de circunstância aos profissionais de imprensa e também à população em geral, mas os números continuam oficiais. Mais uma vez, tenham uma ótima noite e obrigado por atenderem o nosso chamado.